Por isso chama block matching. Ele pega um bloco de músculo e aí ele procura, num próximo frame, em volta daquela região toda, um bloco que mais se assemelhe com aquele que a gente tinha no frame anterior. A hora que ele encontra, ele fala, ah, esse músculo saiu daqui e foi para cá. Então ele fez um block matching. E aí ele, através disso, ele pode calcular o ponto que estava antes, para onde foi, a velocidade com que aquilo se deslocou, e aí, através de milhões de contas aí por segundo, ele vai construindo a movimentação do miocárdio e a deformidade do miocárdio. Então, essa técnica do block matching. Optical flow é um pouco diferente disso. Em vez de pegar um grupo de miocárdio com os tons de cinza dele, ele pega um pixel. Esse pixel, existe um princípio de conservação de escala de cinza que fala o seguinte: se num frame vizinho, num frame seguinte, esse tom de cinza modificou de tom, é porque houve movimentação. Então ele identifica os tons num próximo segmento, pixel a pixel, e aí ele estima um vetor de velocidade entre todos esses pixels. E ele vai construir um campo dinâmico de vetores de velocidades e que a gente vai mostrar. Então, estão aqui as duas técnicas principais para você avaliar strain bidimensional. Os dois a gente chama de speckle tracking. Por quê? Porque eles seguem os speckles, que são os pontinhos brilhantes naturais do miocárdio. Uma técnica, block matching, à esquerda, e outra técnica, optical flow, à direita. Qual a diferença entre essas duas técnicas? As duas têm vantagens e desvantagens. Então, o block matching trabalha com um frame rate um pouco mais alto. Precisa de um frame rate alto. Ele registra intervalos de tempos mais curtos por causa disso, porque ele tem um frame rate mais alto. Por outro lado, ele leva maior tempo para processar as informações por causa de maior número de informações. Uma desvantagem é que ele acaba incluindo mais ruídos também na aquisição dessa imagem. Em termos de resolução espacial, os dois apresentam mais ou menos a mesma resolução espacial, só que pelo fato de ter um frame rate mais alto, o block matching tem uma resolução temporal melhor. Então, 2,5 a 10 milissegundos. O optical flow necessita de um frame rate intermediário. Isso faz com que ele leve mais tempo para processar essa imagem, mas ele pode não registrar eventos muito rápidos, porque o frame rate dele é mais baixo. E uma vantagem é que ele inclui menos ruídos na hora que você está fazendo a aquisição. E vai ter uma resolução temporal um pouco maior, mais baixa, 8 a 35 milissegundos. Então, aqui um exemplo de uma aquisição por block matching, a partir da imagem bidimensional. A gente tem um software que reconstrói quanto que foi a deformidade em cada segmento e mostra o valor em cada segmento, e aí, dependendo do fabricante, num formato de bullseye, ou então em formato 4, 2, 3 câmeras separadas, etc. Então, são várias formas de você demonstrar os valores de strain que você pode ter. Aqui são as curvas de strain, aqui é um modo M mostrando com uma imagem paramétrica em cores, a gente vê quanto mais vermelho, maior deformidade, e assim vai. Aqui um exemplo de um paciente com uma discinesia apical, importante, um infarto. Essa região aqui a gente vê muito bem o aneurisma apical. E a hora que a gente vai fazer o mapa de strain, a gente vê que isso coincide muito bem com o território de descendente anterior, onde está totalmente diminuído o strain nesse local. No optical flow, que é baseado em escala de cinza, então a gente tem aqueles vetores de velocidade, aqui a imagem bidimensional, e ele vai calcular exatamente as mesmas coisas. Tem os mesmos formatos de apresentação de imagens, aqui são as curvas de strain, aqui a curva de strain rate embaixo, e as medidas que a gente consegue fazer, tanto com Doppler tecidual, tanto com 3D quanto com 2D, são todas as mesmas. O que varia valores de normalidade devem ser, às vezes, possivelmente serão diferentes entre uma técnica e outra, varia talvez de fabricante para fabricante, porque não é só a técnica que o fabricante está utilizando, mas é o algoritmo que ele está utilizando dentro daquela mesma técnica. Então, a gente pode, por exemplo, pegar dois fabricantes que usam optical flow.
mas eles podem usar um algoritmo diferente para fazer a reconstrução da movimentação do músculo. Então, talvez haja diferença de valores entre dentro de uma mesma técnica em fabricantes diferentes. Então, essa é uma coisa que está sendo... Tem vários trabalhos tentando achar valores de normalidades. Vou mostrar alguns casinhos agora para a gente entender como que a gente usa essas coisas na prática. Então, voltando aqui, esse aqui é um paciente de 43 anos, assintomático, que foi fazer um exame pré-admissional, e trabalhava com construção civil e foi fazer o exame admissional numa firma, e esse foi o exame quando a gente fez pela primeira vez. Tinha uma imagem que, a princípio, de cara, a gente imaginava de ser um trombo, mas poderia ser uma massa, poderia ser uma fibrose, não dava para ver direito a ponta. Então, aqui a gente, interrogando esses pacientes, o músculo, nós fizemos aqui o traçado do strain e o strain rate na região toda do que seria o músculo, e a gente observa que realmente na região apical desse ventrículo existe várias ilhas aqui verdes indicando a cinesia, a ausência de deformidade. Então, o que fala realmente muito a favor de isso ser um trombo e a gente ter uma região acinética. Esse cara deve ter tido realmente um infarto, apesar de nunca ter sentido nada, ele deve ter tido um infarto apical, que o strain mostra que há cinesia apical. Nesse segundo caso, uma paciente de 31 anos, operada aos 3 anos de idade, de correção de tetralogia de Fallot, evoluiu bem até 1 ano atrás e começou com queixa de cansaço aos médios esforços e chegou na clínica para fazer esse exame. Eu faço a imagem invertida, então para mim isso aqui é o ventrículo direito e esse aqui é o ventrículo esquerdo. A gente observa que o VD realmente está dilatado e parece ter uma alteração de contratilidade na região apical, parece ser todo um pouco hipocontrátil, mas aí a gente começa a quantificar com essas ferramentas novas. Essa aqui são as curvas de strain longitudinal endocárdico. Esse equipamento aqui, que a Exaot está usando essa técnica de strain, ele tem a capacidade de medir também endocárdico e epicárdico. E a gente já fez, esse foi um pôster que a gente apresentou hoje, existem diferenças nessas medidas de strain em indivíduos normais, os valores de endocárdio e epicárdio, eles têm diferenças significativas. Então aqui o strain endocárdio parecia que estava todo normal. Na hora que a gente faz a curva de strain epicárdico, a região apical do ventrículo direito estava com o strain bastante diminuído. Então, a gente observa aqui a região basal com strain de 21, 24, contra 5, 7 na região apical. Isso pode ser tudo transformado em tabelas, a gente pode salvar todos esses dados à medida que a gente vai fazendo, e depois a gente comparar, então, as paredes. Então, aqui o strain basal de 24 contra o strain apical de 5, mostrando bem diminuído. Isso é interessante porque esse paciente, você vai, para um controle evolutivo, a gente vai começar a ter uma análise um pouco mais fina da função contrátil do ventrículo. A gente, às vezes, esse paciente até então era feito de uma forma subjetiva. Ele vem de novo, faz um outro exame e você fala, não sei se melhorou, parece que está igual. Você quantificando, você tem parâmetros mais palpáveis de falar, olha, ele estava com 5, agora está com 10, melhorou um pouquinho com a medicação e tal. Então, tem como você acompanhar esses pacientes através da medida dessas deformidades. Esse é um outro caso, doença de Chagas, forma indeterminada, paciente assintomático. Então, a gente vê uma contratilidade de ventrículo esquerdo muito boa, bidimensional, aparentemente a gente não nota grandes alterações, e a hora que a gente vai quantificar o strain, a região apical septal já com strain bem diminuído, apical. Aliás, aqui não é septal e lateral, porque eu faço invertido, então isso aqui seria invertido, o septo e a parede lateral para mim estão invertidas, então eu tenho que tomar cuidado com isso na hora que eu anoto. A gente vai ter, ele ainda não reconhece a inversão das paredes e eu não estou invertendo o jeito que eu faço, então eu tenho que ficar me policiando para isso. Mas aqui, duas câmaras, então a mesma coisa, foi medido. E a gente está vendo o que seria aqui anterior, então, é inferior. Então, o strain diminuído na parede inferior, 3,69 nessa região média e 9 na região apical. Então,
Então, a gente consegue ver algumas coisas que a gente não vê a olho nu. Então, o corte transversal, mesmo paciente, aparentemente não tem nada no eco bidimensional. A hora que você vai fazer de novo a medida das curvas de strain rates, a gente observa já uma diminuição na parede média, na região média da parede posterior, 15%. Então, o que está coincidindo realmente com um comprometimento do tipo chagásico, que você tem parede posterior inferior e região apical, às vezes comprometida, mas que a gente ainda não vê no bidimensional, forma indeterminada.